A prova começou e a maluca me tirou da carteira. Não sei por que ela me escolheu, mas me colocou na mesa, ao lado dela. E agora, o que diabos eu ia fazer se eu não sabia nada? Meu plano era copiar a assinatura dela, colocar uma folha sobre a outra e copiar. Ou escrever por cima da folha já preparada, no pior dos casos. Deixa ela, deixa ela, deixa ela, deixa ela. Oi, eu sou o Gigi. Cara, a escola é muito longa. 8 anos de ensino fundamental, 4 de ensino médio, 4 ou 5 de faculdade se você fizer, ainda tem o mestrado, doutorado, mas são poucos os que chegam até lá. A maioria para depois do ensino médio. 12 anos, irmão, 12 anos para sair da escola e arrumar emprego no primeiro shopping ou hipermercado como vendedora, motorista ou operador de mercadorias, um termo mais sofisticado para carregador, escravo na plantação. O professor de matemática do ensino médio sempre dizia: se vocês não estudarem para passar no vestibular, as meninas vão acabar como vendedoras e os meninos vão trabalhar na construção civil carregando peso nas costas. Cara, ele estava certo em grande parte, mas esquecia de nos dizer que mesmo se a gente passar, a maioria ainda vai acabar lá. Ou talvez ele estivesse falando do Albac, aquele que te faz atravessar o mar. Quem sabe? Esse cara também era estranho. É isso aí, irmão. Você estuda 12 anos e, se tiver sorte, sabe calcular de cabeça o troco que a vendedora da esquina tem que te dar. Ler as postagens do Insta e do Facebook, porque a maioria já não lê mais livros. E é só isso mesmo. Ah, talvez você ainda lembre um ou dois poemas, um teorema de matemática, uma montanha, um rio, coisas essenciais para a vida adulta. Ô cara, como eu tiro essa barra daqui? Usa o teorema de Pitágoras, Didi. Eu tentei, mas não é um triângulo reto. Devo tentar com a caracterização de íon. Não, melhor usa a da Vitória Lipa. Na vida real, você precisa de conhecimentos práticos. Prática, tipo como gerenciar o dinheiro, porque ele é quem manda nas nossas vidas hoje em dia. Como negociar, como não ser enganado, prestar primeiros socorros, talvez até como atravessar a rua. Não seria ruim algumas aulas de legislação de trânsito, até mesmo para pedestres. Se você não sabe que no vermelho você para e no verde você atravessa, vai morar na floresta, irmão. E agora, mesmo que o sinal esteja verde, dá uma olhada para a esquerda e para a direita. Não atravessa igual um boi ou uma vaca com fone de ouvido e o olho no celular, porque é a sua vida que está em jogo. Pode passar um maluco, um drogado, um bêbado ou simplesmente alguém que não te vê, porque ainda tem uns que pulam direto na faixa de pedestre em alta velocidade. Aquela faixa não te dá imunidade. Você não está em um jogo, irmão. Na vida real você não volta do último ponto salvo. Acabou, entendeu? É muito mais fácil você prestar atenção do que quem está dirigindo o carro. O carro é mais difícil de controlar do que o seu próprio corpo, principalmente quando você sai correndo feito um doido entre os carros, e depois que desviam de você, ainda começa a xingar todo mundo. Era a faixa de pedestre, seu idiota, azul. Você é que é idiota, acabei de salvar sua vida. Mas não, cara. Na escola ensinam poesia, romances, história. Nada contra. Isso também é bom, mas acho que a prioridade deveria ser outra. Além disso, cada um deveria aprender o que gosta. Porque aí você realmente aprende alguma coisa. Quando você estuda só pra tirar nota sem gostar, não vai ficar com nada. E mesmo que ficasse, não ia te ajudar em nada. Mas enfim, já estou fugindo do assunto de novo. O que eu quero dizer mesmo é que eu não gostava da escola. E tem gente que gosta, cara. Tinha algumas aulas que até dava pra aguentar, até matemática, mas com português foi um inferno, pelo menos pra mim. Agora, não sei se é um padrão aqui, mas quase todas as professoras de português que eu tive eram meio malucas, de um jeito ou de outro. Antes de continuar, se você está gostando da história, deixa um like aí, cara. Se ainda não é inscrito, aperta agora o botão de inscrever-se. A resposta do quiz da última vez era Nautu. Os primeiros 5 comentários com a resposta correta e mais 5 escolhidos aleatoriamente estão agora aparecendo na tela. Quer ter uma chance também? No ensino fundamental, era a moça com 5 centímetros de reboco na cara, aquela com cara de bulldog. E no ensino médio, outra maluca, uma frustrada de uns 50 anos solteirona. Quem diabos ela achava que era, maluca? Bom, também era difícil agradar ela. Tinha padrões altos, procurava pelo eminesco e não pelo de verdade, porque aquele já apodreceu faz tempo. Queria um que se parecesse com ele, claro, com a imagem dele, distorcida e muito estilizada, porque o de verdade não era como nos livros. Olha só, até que o romeno me ajudou em alguma coisa, aprendi algumas palavras mais pomposas, ou talvez eu tenha aprendido nos filmes, livros ou com outras pessoas com quem conversei. Provavelmente, mas pelo menos aprendi a escrever e a ler. Sim, mano, e como em qualquer lugar na vida tem todo tipo de gente, e os professores não são exceção. Tem alguns que são mais compreensivos, mais normais, e outros que são meio malucos. Agora, o lance é que esses meio malucos se acham meio que donos, ditadores dessas coisas e gostam muito de mandar. Eles também estudaram muito na vida deles, e provavelmente têm as mesmas expectativas dos alunos, ou talvez tenham um cérebro meio fritado também. E você é intocável, na vida real tudo tem consequências.
Provavelmente, se trabalhassem em outra área, passariam despercebidos, mas com crianças é mais fácil se impor, ainda mais quando se tem a arma suprema, o diário de classe e a ameaça perfeita. Te deixo repetindo, no ensino médio eu tinha duas professoras meio problemáticas, que se pareciam em muitos aspectos, ambas com mais de 50 anos, ambas sozinhas, e meio fora da casinha. Uma era de lógica e filosofia, mas justamente a lógica ela tinha deixado de lado, e a outra era de língua romena. Isso era deduzido diretamente por Sokola, mas ela nos ensinava literatura. Do meu ponto de vista, nas aulas de literatura deveria-se ler diferentes trechos de obras, explicar técnicas de narração, de criação de diálogo, ler em papéis, ser algo interativo e divertido. Talvez os alunos possam tentar escrever algo, um poema, uma novela, uma história curta. Claro, aqueles que querem e acham que têm talento ou querem aprender. Em vez disso, pra nós era tudo enfiado goela abaixo, tudo aquilo de forma pesada. Ainda te davam como lição de casa, caracterizações de personagens ou resumos, e para o ensaio tínhamos que ler um romance e 2 ou 3 novelas por semana. Eu saía de casa às 11 e voltava às 8 ou 9 da noite, e ela achava que eu tinha tempo para as besteiras dela. Além disso, eu ainda tinha outras matérias, outros deveres, outras coisas para estudar, ainda comia e dormia também. E mesmo que você fizesse, não estava bom. Tinha que ser do jeito que ela queria. Ou como dizia um crítico literário. Poxa, espera aí, irmão, se é isso que você quer, então me faça aprender como um robô e repetir. O que aquele cara disse e escreveu? O objetivo não era que o aluno pensasse por si mesmo e fizesse um resumo ou uma caracterização do seu próprio ponto de vista? Nem todos pensamos da mesma forma. Deveria ser dado mais ênfase ao pensamento crítico e racional. As crianças devem ser orientadas e ajudadas a encontrar seu próprio caminho, não obrigadas a repetir e aprender o que outra pessoa pensou. Enfim, talvez as coisas tenham mudado um pouco desde que terminei a escola, mas é pouco provável. Mas vamos voltar ao assunto? Como eu dizia, no ensino médio tínhamos todo tipo de professores. Tinha o Dovlecel, o diretor, que era séver com os alunos do curso de Química, e compreensivo com o resto, e como ele, tinham mais alguns. Tinha o Retino, bastante severo, mas não exagerado. E também tinham aqueles que achavam que a matéria deles era tudo o que importava. Os obcecados, os malucos. E aqui, a de Romeno era pior que todos. Tarefa atrás de tarefa, romances e novelas pra ler, toda semana. Como se o dia tivesse 100 horas não 24, mas eles não eram muito bons em matemática. Quando eles calculam sua média, se você tem um 6, um 7, um 8 e um 9, eles somam e dividem por 4 na calculadora. Mas sabem todos os poemas do Eminesco, irmão. No primeiro ano do ensino médio foi mais tranquilo. Tive outra professora de português. Sinceramente, nem me lembro mais dela. Era uma professora normal, não se destacava. Mas a partir do segundo ano do ensino médio veio outra, a Eminesca, como o pessoal chamava. Eu e a galera não íamos muito nas aulas dela. Eu só tinha ido nas 2 primeiras e já tinham se passado umas 2 semanas. Tínhamos umas 6 aulas por semana, no terceiro ano tínhamos até 7 contando com a aula optativa. Em matemática tínhamos 6 aulas e em informática 5, sendo que nosso curso era de matemática e informática. Onde diabos está a lógica nisso, cara? O pessoal de humanas não tinha mais matemática desde o segundo ano. Eles só tiveram a aula optativa no terceiro ano. Porque naquela época todo mundo fazia o vestibular de romeno e matemática. Era obrigatório. Quer dizer que eu tenho que saber romeno tanto quanto o cara de humanas? Ué, quando eu escrevo linhas de código em C++ ou Python, eu preciso saber o Lucear Farul. Ou quando cresce o Quito nas máquinas, como era o meu caso, eu não posso sem ler Ion. Enfim, quando chegamos encontramos o Dom e ele avisa que temos uns romances pra ler. Que romance, cara? Ela não está bem da cabeça? Não está muito bem. É daquele tipo senil. Que senil, cara? Quantos anos ela tem? Não sei, uns 50. Não é, cara, ela é maluca, já teve outra assim no ensino fundamental. Não, Gigi, ela é só parada. Como assim, uma autora? Nos visitou, aquele cegueta búlgaro. Que deficiente visual, cara. O cegueta, seu caipira, o ciclope. Que diabos você tá falando, idiota? Fala direito, pô. Vocês dois são burros? O careca, Gigi. O que esse caracu tá falando aí? Caracu? Sim, Gigi. Ela é meio parada. Como ela é bonita. Quem? Aquela de romeno. Parada, seu caipira. Beleza, canarinho, vou lá falar com ela. Esse cara é meio burro às vezes. A gente vai pra aula também, né? Vamos, de qualquer jeito a gente não tem mais dinheiro. Naquele dia tínhamos 2 aulas de romeno, uma depois da outra. A gente foi pra aula e assim que ela nos viu, ela nos chamou pra responder. E sem surpresa pra ninguém, ela deu nota 4 pra cada um de nós. E por alguns meses continuamos assim. Íamos pra 1 ou 2 aulas por semana. Ela nos chamava de vez em quando e dava um 4 pra cada um. Ele não estava satisfeito em nos dar 3, mas já tínhamos 3 notas 4 cada um. Eu contava com a prova, sabia que ia ter uma. E a prova veio, mas sem avisar, e ela nos deu um 3 para cada um, a situação estava ficando séria. Eu sabia que tínhamos que ter umas 5 notas, mais a prova final, mas não me preocupava, pensava que ia estudar para a prova final. Galinheiro, por outro lado, junto com o Gordo e o Lama, porque esses também só tinham notas altas, cisnes e cadeiras, começaram a tremer de medo. E aí o Galinheiro começou a imprimir resumos, caracterizações, ele tinha internet em casa. Ele também deu pra esses caras estudarem, quis me dar também, mas eu recusei, eu estava contando com a prova final. Galinheiro começou a vender também no colégio, e em outros colégios, mas isso é outra história.
O Gordo e Musga tiraram 6, Galinheiro tirou 7, com 3 4 e um 3. Dava média pra passar, então ele se esforçou à toa. Era simples, a gente só precisava tirar um 6 na prova final e pronto. E nem precisei estudar, Galinheiro imprimiu para cada um de nós um resumo das 4 ou 5 obras que tínhamos para a prova. Todo mundo sentou nas últimas carteiras, preparamos uma folha escrita para cada possível assunto e no final fizemos a prova. Escrevi para tirar um 10, só para passar, um 8 ali. Nós 4 escapamos com média 6, eu, Galinheiro, Gordo e Musga. Dom não tinha problemas, estudava quase sempre, tinha livros em casa e lia. Claro, ele também tinha a vantagem de não morar a 1 hora de distância como a gente. Além disso, ele gostava, era diferente para ele. Chega o segundo semestre e o que dá no Dom? Ele desenha com marcador uma suástica na cadeira dele. Ele era apaixonado pela língua alemã, por história em geral, principalmente pela Segunda Guerra Mundial. E numa aula, essa professora de romeno começa a dar sinais de instabilidade psicológica. Ela começa a gritar que estamos tirando sarro dela, que a cadeira não está boa. A cadeira da mesa rangia um pouco, e como Dom era sempre o primeiro a agir quando acontecia alguma coisa, o que ele disse? Eu dou a minha cadeira para a senhora, espere um pouco. Obrigado, querido, você é um cavalheiro como Minisco. Ele leva a cadeira para ela, mas a maluca vê a suástica. O que é isso? O que é isso aqui? O que aconteceu, senhora? Desgraçado, porco nazista, o que tem na cadeira? Por favor, não me insulte. 2. Porco não disse o que você é. 2 para toda a turma. Então você não aguentou e deu a cadeira para ele? Porco não disse? Aí, toma essa. Ele pegou o banco, deu o dele pro Nayê, nos deu um 2 no diário para todos e foi isso. Mas a gente não parou. Desenhamos suásticas em todo lugar, na mesa, nas cadeiras, nas paredes, nessa loucura quando ele via. A gente desenhava com lápis, porque o maluco ele mandava a gente apagar, ou com giz no quadro. Passaram-se mais algumas semanas e numa aula tínhamos um poema de Eminescu. Ela nos avaliava, mas como a gente já tinha tirado 6 no primeiro semestre, não ligávamos mais para as notas, então ficávamos felizes com 4. E não sei como surgiu o assunto, e depois de elogiá-lo por meia hora, ela nos disse que o cérebro dele pesava 4 ou 5 quilos, muito mais pesado que o normal. Era o homem mais inteligente. A senhora também era esperta. O quê? Quem falou? Na sala de aula, todos riam baixinho. Quem falou? Vou dar nota 2 para todos vocês. Fui eu, senhora. Eu disse que ele tinha sífilis. Como você se atreve, seu insolente? Eu li em algum lugar, ele andava com uma prostituta, foi por isso que morreu. Mentiras. Mentiras, vai ser o porco, desgraçado. Você tirou um hoje. Cara, e ele deixou o Masa de recuperação, no outono. O resto passou na frente dele. No final ele também passou, mas teve trabalho com a maluca. Veio o 11º ano e ela ficou ainda mais louca no caminho para a insanidade, rumo à histeria maníaca. Agora, além de te dar nota 4, ela ainda te xingava, te insultava. Pelo quanto a gente aparecia na aula dela e pelas notas que tirávamos, a gente até escapava fácil com um 4. Era pior para aqueles que estavam sempre presentes. Quando erravam, a Eminescu pegava pesado com eles. Veio a prova, eu igualzinho, sem saber nada, com uma lição de quadrados e um 5 ou 6 jogado ali. Agora eu sabia que ela ia perguntar pelos números. Tínhamos que estudar 2 romances. Para um número caía um romance, para o outro número caía o outro. Agora ela já tinha percebido isso, não era boba. E agora ela nos mudava de lugar nas carteiras. O problema era que eu já tinha combinado com a galinha antes. Eu preparei um romance, ele o outro. No final era só cada um assinar o certo e entregar as provas. Mas como ela tinha nos mudado de lugar nas carteiras, cada um ficou com o que tinha escrito em casa. Não podíamos mais trocar entre nós, caso precisássemos. A galinha teve sorte, caiu pra ele o número 1, que era o que ele tinha escrito na folha. Pra mim também caiu o número 1, mas eu tinha o outro romance. Fiquei pensando e resolvi entregar assim mesmo, pelo menos ela vê que eu estudei alguma coisa. Também não podia trocar o número, porque ela conferia antes de entregar. O que você escreveu aqui? Esse foi o que eu estudei. Resolvi escrever alguma coisa também. Tudo bem, mas saiba que vou tirar 2 pontos. Obrigado, senhora. Foi bom, tirei um 6 e consegui ficar com média 5, mas eu deveria ter prestado atenção no segundo semestre. Veio o segundo semestre e eu do mesmo jeito com uma nota 4. Isso continuava com as ofensas. Dom começou a faltar às aulas para não xingar aquela. A prova final se aproximava, minha última chance. Mas eu tinha ouvido de outras turmas que agora ela assinava as folhas, para você não poder trocá-las. Já era tarde para estudar, eu não tinha tempo, nem vontade. Eu soube por ela que se assinava com uma caneta vermelha. E o que eu fiz? Levei uma caneta vermelha comigo. A prova começou e a doida me mudou de carteira. Não sei por que ela me escolheu, mas me colocou na mesa dela, ao lado dela. Agora, o que diabos eu ia fazer se eu não sabia nada? Meu plano era copiar a assinatura dela, colocar uma folha sobre a outra e copiar, ou escrever por cima da folha já preparada, no pior dos casos. Era mais perigoso assim porque ela estava de olho na gente. Era mais simples só colocar na assinatura. Beleza, esse plano eu tinha guardado pra mim, não confiei na galinha. Mas agora eu estava na mesa dela, ao lado dela. Copiar da folha era impossível, ela estava enfiada no caderno. E sem ter o que fazer, comecei a escrever na folha ali. Todo tipo de besteira que me vinha à cabeça só pra ela ver que eu estava escrevendo alguma coisa.
Quando faltavam uns 5 minutos, ela foi recolher as provas. Criei coragem, tirei a folha do caderno, coloquei por cima e copiei a assinatura. Era tudo ou nada. Se ela voltasse, eu estava ferrado. Ainda bem que ela não voltou. Amassei a outra folha, na qual ela só tinha escrito besteira, e coloquei no bolso. Agora eu só torcia pra ela não perceber. Se ela trouxesse as provas, ia ser uma surpresa, cara. Gigi, nota 9. De onde você copiou? Não copiei. Fiquei lá na frente, perto da mesa da professora. Sim, é verdade. Como é que um burro como você tirou 9, cara? Eu não falei nada, fiquei quieto. Com que direito você tirou 9, Gigi? Eu estudei, pô. Quando, cara? Você é tão ruim quanto eu. Eu copiei a assinatura dele. Você tá maluco? Quando? No final, quando ele recolheu as provas. Não tive escolha. Arrisquei. Galinha, meleca, gordinho, eles também tiraram 6 ou 7. Copiaram o quanto puderam. Mas mesmo que todos nós tivéssemos notas suficientes, a professora de química continuava a nos chamar de vez em quando. E numa aula ela chega mais mal-humorada do que de costume. Chama o gordinho, pergunta alguma coisa e ele diz que não sabe. Mas comer você sabe, não vê como você é gordo, mas eu como com o seu dinheiro. Olha como fala, isso conta na nota de comportamento. Eu fico com medo, minhas pernas tremem. E o gordinho, não vê a cara dele? O que você disse, hein? Nada, senhora. Eu estava falando com ele sobre Eminesco, que ele tinha sífilis. Era só isso que faltava pra você soltar essa. Seus deficientes, idiotas, ciganos sem vergonha. Vocês sabem que eu espero vocês depois da aula? Sua mãe, seu desgraçado. Olha só, diabo, você e aquele porco. Mas por que vocês falam assim com eles? O que você quer, hein? Acho que vocês não têm ética. Uma professora não age assim. Vocês estão passando dos limites. Você vem me dar a lição de moral, garoto? 2, você e esses aí. Deixa pra lá, dona, ela é maluca. O que você disse, Gigi? Nada, senhora. Como assim nada? Eu ouvi alguma coisa. E como um idiota como você tirou 9 na prova? Só porque você me chama de idiota. Quem te fez foi sua mãe, não eu. Vai se ferrar. O que você disse de pé? Não quero, sai da minha cara. O gordo com meleca aplaudia. Bravo, Didi. Que sortudo, caramba. Você está me xingando? E aí, cara? Ela começou a me xingar, a me amaldiçoar. Parecia uma barraqueira, não uma professora. Eu fiquei lá com o rosto vermelho. Em um certo momento explodi e xinguei ela também. De tudo quanto é jeito. Eu xingava ela, ela me xingava. Beleza, peguei uma cadeira e tentei jogar na cabeça dela. Vai pra igreja, sua mãe. Ainda bem que ele conseguiu segurar, porque eu tinha perdido a cabeça. Ela começou a gritar e saiu pra chamar o diretor. O que você fez, Didi? Vai se matricular, sua louca? Não consegui me segurar, que se dane. Vou quebrar as pernas dela quando eu pegar ela. Cala a boca, gordo, que não é mais por sua causa. Por quê, cara? Você não vê que ela é louca. Vem o abobrinha, pergunta o que aconteceu. Todo mundo diz que ela nos ofende, que ela xinga a gente. Ela tem problemas, é mais complicada. Expulse ela, senhor diretor. Mais devagar. Não tem o que fazer. Temos que aguentar ela. Ela é louca. Louca, mas era uma cobra. Ela escutou atrás da porta e ouviu ele. Ela entra nervosa. Não é sua culpa, você que permite. Senhora, acalme-se. Como assim acalmar, hein? Chito é 5 anos. Chelios, você não vê essa barriga que tem? Você é um porco, igual a eles. Chega, já deu. Ou vocês pedem demissão, ou eu demito vocês. Ela saiu de lá gritando. A gente aplaudiu o Debrecel e se livrou da metade com o Laru. Até o final do ano, ela entrou de licença. Não foi demitida. Começa o terceiro ano do ensino médio, eu tinha certeza que a doida ia se vingar de mim. Não tinha como ela esquecer. Mas surpresa, cara, era outra pessoa. Falava bonito, só dava nota 10 menos dever de casa. Deve ter ido ao psiquiatra, deram o tratamento certo pra ela. Não, Gigi, ela ficou noiva. Com quem, cara? Com um cara da vila, um homem sério. Te falei que ela já estava ficando pra titia? Era isso que ela precisava. Às vezes você parece um filósofo, galinha. E o semestre todo foi assim. Notas altas, pouca lição de casa, sem ofensas, sem gritos. Minha média foi 9. Dom desgalinha e rabisco 8 Crazu tirou 6. Mas esse aí só aparecia de vez em nunca. Começa o segundo semestre, uns 2 meses do mesmo jeito. Ia casar no verão com aquele cara, mas provavelmente ele viu que ela era doida, e terminou com ela. E ela piorou de novo, parecia até pior. Não tivemos o que fazer, tivemos que aguentar as crises dela até terminarmos o ano, senão não passaríamos no vestibular. Ela só dava nota 3 e 4 pra gente, mas já não importava, só pra quem se importava com a média geral. Quando tivemos as provas do vestibular, a maioria dos professores estava lá, para nos apoiar, para nos parabenizar, até aquela mulher de lógica e filosofia estava lá, falava bonito com a gente, fumamos um cigarro juntos. A única que sumiu foi a Emineasca. Provavelmente, na sua loucura, ela achava que alguém ia enganá-la. Acho que ela não deu mais aulas por muito tempo, não era pra ela. Se você gostou da história, não se esqueça de deixar um like, um comentário e compartilhar. E se inscreva se ainda não for inscrito. Aperte também o sininho para receber notificações. O que podemos aprender com essa história?
A escola te ensina muitas coisas, pena que não o que realmente importa. E os malucos estão por toda parte, irmão. Tente se afastar deles. Até a próxima vez. A gente se encontra quando se vê. Tchau! Agradecemos por assistirem